Bíblias em João, capítulo de número 16, versículo de número 7, apenas a parte A do versículo, e depois o versículo de número 33, e eu peço que a igreja permaneça com o livro aberto, pois vamos fazer menções de algum versículo. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja, para que possamos crescer em conhecimento e graça. João, o capítulo de número 16, enquanto a igreja procura, saúdo a todos que estamos assistindo pelas redes sociais, que a paz do Senhor esteja sobre vós. Quero parabenizar a todos os pais por este dia, que o Senhor continue dando sabedoria, os instruindo na sabedoria que vem do alto, para que assim possa conduzir o seu lar, os seus filhos no caminho da verdade. Todos encontraram? Amém. O versículo número 7 vai dizer assim, a parte A: todavia digo-vos a verdade. E o versículo de número 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode vos assentar. Passei a semana toda com este capítulo no meu coração. Confesso que a semana foi bem corrida, graças a Deus por isso. E eu quero aqui extrair algumas lições deste capítulo. No versículo 7, como lido, o Senhor Jesus trazendo ali um alerta para os discípulos, né? Ele diz, todavia digo-vos a verdade. E que verdade é essa que o Senhor Jesus estava aqui dizendo aos seus discípulos? Lembrando-se que o ensinamento, aqui as instruções, e a Bíblia vai nos dizer no subtítulo, lá no capítulo 13, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, onde ele começa lavando os pés dos seus discípulos, sinal de humildade, né? E os discípulos, sem entender, Pedro, por sua vez, pergunta: Senhor, de modo algum permitirei que o Senhor lave meus pés? E Jesus diz: não terás parte comigo se eu não lavar. Pois o que eu faço agora vocês não entendem, lá na frente entenderão. Isso me chamou muita atenção. No capítulo de número 14, ele diz: digo-vos, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No capítulo de número 15, ele diz que ele é a videira verdadeira, que com ele, enxertado nele, daremos fruto. E no capítulo 16, ele diz: digo-vos a verdade. Muitas vezes nós confundimos o dizer a verdade em insultar uma pessoa. Muitas vezes falamos assim: não, aquela pessoa ela merecia ouvir umas verdades. Só que se eu não conheço a verdade, como posso eu dizer a verdade? Isso que nós precisamos nos atentar, porque muitas vezes o nosso coração está tão machucado, ou talvez tão rancoroso, ou talvez tão amargurado, que aquilo que eu penso ser a verdade, na verdade é uma ofensa para o meu próximo. Eu entendo que, meditando a palavra, tudo que eu falo tem que ser para edificação, tudo que eu falo tem que ser para que uma pessoa ela venha analisar, para que ela venha de fato receber instruções. E quando eu vejo Jesus dizendo assim: olha, todavia digo-vos a verdade, lembrando-se que ele mesmo diz que ele é a verdade. E que verdade é essa? Eu separei 2 versículos só para nós entendermos o que uma palavra maldita pode dizer ou pode gerar em uma vida. Quando nós falamos assim: nossa, essa palavra maldita é tão forte. Não, é algo que foi maldito, né? Então, mas quando houve uma palavra, é um maldito, nós se assustamos. Não, na verdade foi uma pronúncia, ou foi pronunciado algo com um sentimento de rancor. E muitas vezes nós não medimos as palavras.
Primeiro eu quero trazer um alerta do que uma palavra pode pronunciar, pode acontecer, pode gerar em uma vida, para que depois a gente possa entender algumas lições do capítulo de número 16 de João. Não quero que a igreja, não precisa abrir, eu só quero que a igreja medita comigo. Lá em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 20, vai nos dizer assim, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha o que uma palavra maldita pode gerar em uma vida. Olha a comparação que este provérbio vai nos trazer. Há um provérbio chinês, e esse provérbio chinês ele é fantástico, que diz que tem 3 coisas que depois lançada não voltam. 3. Uma flecha, uma oportunidade perdida, e esses dias estávamos conversando, eu e o pastor Eduardo, a respeito de uma oportunidade, né? E uma palavra. Olha o poder que tem. Ah, mas eu estava nervoso. Então, que de igual modo você chega ao arrependimento em pedir perdão. E não é porque você pediu perdão que aquela ferida ela já vai ser cicatrizada. Vai precisar de um trato, de um carinho, vai precisar de ações totalmente contrárias daquilo que foi dito, até ser reparado. E isso, eu ouvi um rapaz ministrando uma palavra, e ele falou que o perdão é você dar o mesmo status que aquela pessoa tinha antes de errar com você. Este é o verdadeiro perdão. Grava isso no seu coração. Perdão é você dar o mesmo status que a pessoa tinha antes de errar contigo. Ficou claro que nem sempre o que eu penso ser verdade, ela deve ser dita? Ah, mas essa pessoa ela merece escutar umas verdades. Mas calma aí. As suas verdades ou as verdades que a palavra nos ensina? As tuas verdades, que vem carregada de sentimentos carnais, e a própria palavra vai nos dizer que o coração do homem ele é enganoso, quem o conhecerá? E de fato o coração do homem é muito enganoso, porque dizemos que amamos e muitas vezes machucamos a pessoa que amamos. Então de fato o coração do homem ele é muito enganoso, nós precisamos estar muito atento o que eu conheço como verdade. É muito fácil dizer, eu pensar como Jesus agiria em determinadas áreas, mas quando chega para colocarmos em prática como o Senhor agiria, pecamos, erramos. Lembrando-se que Jesus está trazendo uma instrução que a princípio geraria naqueles discípulos sentimentos terríveis, tenebrosos, mas era preciso ser dito. E nós já vamos entrar, mas primeiro eu quero trazer para o nosso interior, para a nossa reflexão, quais foram as palavras que eu já disse, quais foram as palavras já pronunciadas. Ah, mas eu já pedi perdão, mas eu já fui conversar novamente para ver se de fato aquela ferida ela foi cicatrizada. Eu já fui conversar com a pessoa e dito assim, olha, já está reparado aquilo entre nós, ou ainda leva tempo? Porque muitas vezes eu não penso em ferir, mas quando faço a ferida, muitas vezes também não penso em repará-la, acreditando que apenas um perdão já sanou todo o problema. Então eu quero que a gente reflita sobre isso, porque como lemos aqui em Provérbios, um homem ferido, um homem machucado, um homem totalmente fragelado por palavras ditas, é mais fácil você conquistar uma cidade forte.
porque na nossa boca também há vida e há morte. E o nosso ventre se fartará do que está nela. Irmãos, isso é para a gente refletir. Para que nós possamos assim extrair o melhor e possamos de fato lançar palavras que geram libertação, palavras que geram vidas, palavras que geram reflexões, palavras que arda o coração, palavras que quando a pessoa ela recebe, a princípio, vai como foi lá com Ezequiel, quando o Senhor fala assim, come deste rolo, e a pronúncia de Deus àquele profeta foi, vai ser amargo a princípio, mas no seu ventre será doce, ou seja, vai descer de uma maneira que você não, talvez vai sentir tanto gozo, mas quando ela digerir, quando ela começar a surtir efeito, você vai ver que é doce. Como já dito aqui, nós não podemos sair daqui pensando ou refletindo ou mais um culto ou um cultinho ou eu fui só para dizer que eu estava lá. Não, irmãos, é muito importante a sua vinda aqui, assim como também é muito importante o seu coração estar propício, estar aberto para receber aquilo que o Senhor já falou referente desde o início. Guarda o contato, conversão. Nós falamos aqui que este hino da harpa é o hino do Lucas, porque o Lucas sempre louva, mas na verdade é um hino que deveria ser louvado sempre, porque traz a sua memória, lembra como você era, quando ele fala não queria saber, não estava nem a fim de saber, mas quando eu fui confrontado, quando eu me deparei com esta verdade e vi a espada da lei, então eu corri e em Cristo escondi. Irmãos, isso é lindo. Traz a sua memória como foi a caminhada, traz a sua memória como foi desde o início, seus tropicões, quantas vezes caímos e o Senhor com a sua infinita misericórdia nos levanta, quantas vezes palavras saíram dos nossos lábios, mas automaticamente já fomos lá e liberamos perdão, enfim, porque a palavra ela vem trabalhando em nossas vidas, mas nós precisamos entender, eu tenho gerado mais vida ou tenho gerado mais contenda? Não vou dizer nem morte que é pesada, mas na verdade, onde há contenda, não há vida. E aonde há divisão, já sabemos, não prevalece, diz a palavra do Senhor. E em Tiago, para mim já extrair todo o ensinamento do capítulo 16 de João, em Tiago, capítulo de número 3, só para nós entendermos o poder da palavra. Eu falo que tem um versículo na palavra do Senhor que fala que é impossível sair da mesma fonte águas doces e amargas. É impossível. Até para sair água quente aqui da nossa torneira, precisa girar um negócio lá embaixo, ligar esqueci lá o que esquenta. Não. O que esquenta o chuveiro lá, meu Deus? Quando queima, esqueci o nome. Não. Não. Isso aí. Até para sair água quente eu tenho que virar lá, senão a água quente não vem. Não vai sair daquela torneirinha água quente, água... Não. É só água fresquinha. Só sai quente quando... Hã? Não, deixa pra lá. Resistência. Precisa ter resistência para esquentar a água ainda. E não é assim, eu liguei, já abro a água, vem quente. Não, precisa a resistência esquentar primeiro para a água vir quente. Então não tem como sair águas doces e águas amargas. Não tem, da mesma fonte não. Ou é um ou é outro. Então, trazendo reflexão a respeito desse versículo para nossas vidas, somos fontes doces, de águas doces, ou de águas amargas? Reflitam, eu quero que nós refletimos. Que verdade é essa que Jesus está dizendo aqui? Que verdade é essa? Lembrando-se que quando o Senhor Jesus começa a falar assim, todavia digo-vos a verdade, ele já tinha falado que ele é videira, lavou os pés, diz para não turbar o coração, o segredo era crer nele e crer também no Pai, ponto. Eita, como é difícil. E ele vem e fala, já havia falado do Espírito Santo, que o Consolador viria. Então ele está vacinando os seus discípulos para quê? Para os dias maus. Porque ouvimos cânticos falando para nós lembrarmos das promessas. Lembrarmos da volta de Cristo por causa dos dias
maus. Ok? Olha o poder da palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus. O que são naus? Barcos, navios, que, sendo tão grandes e elevados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis, isso ele falando da nossa língua, de animais, do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Com a mesma boca. Será que de fato tudo que tem saído dos nossos lábios é verdade? Que cura? É verdade? Que liberta? Irmãos, por que estou lendo isso antes de nós começarmos a extrair as lições de João, capítulo de número 16? Porque se eu não reconhecer que de fato eu preciso receber uma cura interior, que os sentimentos amargos que estão no meu interior precisam ser tratados, mas para isso precisa de um reconhecimento meu, e diante do Senhor eu confessar, para que o Senhor tenha liberdade, como dito já hoje aqui, que o Senhor nos quer por completo, e o Senhor já tem nos dito o que é preciso renunciar, sofreremos também as consequências das nossas escolhas. Precisamos saber disso, precisamos entender isso, e eu quero aqui, juntamente com os irmãos, para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos ter essa intimidade com Deus, precisamos primeiro domar este membro chamado língua, ou seja, boca, para que então quando for pronunciar algo que seja para a glória de Deus, para a edificação do próximo, para que assim então possamos receber de Deus o direcionamento, para que então tenhamos cuidado com o que vamos falar. Ou seja, domínio próprio. Resultado, fruto do Espírito. Ou seja, sermos cheios do Espírito Santo. No versículo 1 vai nos dizer assim, ó, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso só farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto. Observa como o Senhor vai trazendo para eles informações para que quando ela vier a acontecer, eles não se escandalizam. Não, nossa, mas Jesus nos abandonou.
Nossa, eu não sabia que isso poderia acontecer comigo. Mas por que ainda indaga em nós algumas dúvidas como esta? Das duas umas, ou não conhecemos a Deus nem a Jesus, ou estamos como a esposa de Jó. Aceitamos o bem com muito prazer. Glória a Deus, Deus é bom. Mas quando vem as correções ou vem os dias cinzentos, que a Bíblia também já me falou, eu não quero aceitar. E aí o Senhor vai e coloca pessoas aos nossos lados, cheios de Deus, que estão em situações piores do que a nossa, glorificando, bendizendo, exaltando, para mostrar para nós o modelo e o padrão que precisamos seguir, para que então viemos buscar essa intimidade com Deus, para que também suportemos os dias maus, sabendo que o Senhor continua no controle das nossas vidas em tudo, nos dias bons, mas também nos dias maus, como estávamos dizendo hoje, quando estávamos conversando. Os dias maus sempre serão para que outras vidas venham ser alcançadas através da nossa posição diante daquela situação, a confiança em Deus. Eu acreditava que em Atos capítulo de número 16, apenas aquela mulher tinha sido e presenciou o poder do nome de Jesus. Mas quando nós vamos lendo, nós vemos que também um soldado foi alcançado. Ou seja, tinha muito mais propósito na cidade de Filipos do que apenas a libertação daquela mulher, mas sim também aquele soldado e toda a sua casa. Lembrando-se que ele estava numa prisão. E numa prisão este homem estava fazendo o que, igreja? Orando e louvando a Deus. Mas como eles estavam orando e louvando a Deus, com o corpo todo dilacerado, de muitos açoites, foram caluniados e acusados de pregoar costumes que não era lícito aquele povo seguir. Ou seja, uma mentira. Porque era uma jovem liberta. E só por causa disto, ele foi preso. E também com ele Silas. Precisamos extrair esta verdade da palavra. Que muitas vezes vamos ter tempos gloriosos com Deus, sim. Sem muitas feridas no corpo. Mas vai ter lutas que nós sairemos vitoriosos, sim. Mas com o corpo todo machucado, e vamos sair com a experiência dizendo assim: importa que ele cresça e eu diminua, que o nome dele seja glorificado, não o meu, mas o dele, irmãos. É isso que precisa gerar em nós. Então nós vamos viver na nossa vida aquele louvor que diz assim: vou seguir os passos de Jesus, vou carregar comigo a minha cruz, e não importa se espinhos ferem os meus pés, porque não importa se os meus pés são feridos por espinhos, porque eu sei quem está comigo. Eu sei que o meu Pai, ele é de montes, mas também é de vales, é de liberdade, mas muitas vezes a liberdade que nós precisamos entender é ele trazer na nossa alma essa liberdade, porque o externo não mais terá poder sobre o nosso interno, mas sim o nosso interno mudará todo o externo ao nosso redor. Precisamos refletir sobre isso. Olha como começa: não vos escandalizais quando expulsarem vocês da sinagoga. Vamos trazer para o dia de hoje, igreja. Nossa, me expulsaram. Essa palavra é para você, que talvez foi tão ferido na alma, por pessoas que deram vazão ao diabo. Pastor Douglas, é pesada essa palavra. Pedro se deixou ser levado
pelos sentimentos carnais e Satanás falou na boca dele. Não falou, falou porque Jesus repreendeu. Me serve de escândalo, Satanás, para trás de mim. Senhor, sou Satanás. Não, Pedro, mas falou nos seus lábios. Nos seus lábios. E se nós não vigiarmos, podemos ter essas ferramentas sim, quando o nosso coração não está. E aqui está a receita. Olha, vão matar, viu? E vão acreditar neles que eles estão prestando serviço a Deus. Irmãos, quem quer ouvir isso de Jesus? Seja sincero. Mas são verdades que libertam. São verdades que curam. São verdades que quando vier a acontecer, você não vai se escandalizar. Nossa, eu não sabia que era desse jeito. Não, você sabia porque Jesus falou. Não, eu não sabia não. Então você não conhece o Pai nem o Filho. Pastor Douglas, você está julgando? Não, eu estou lendo Bíblia. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Se eles fazem esse mal com vocês porque não conhecem o Pai nem o Filho, se nós também duvidarmos que o Senhor está conosco, quer dizer o quê? Que também não o conhecemos. Isso é muito perigoso, porque quando eu oro em situações, em dias cinzentos, eu estou orando a quem? Para quem eu estou orando? Só nos dias cinzentos, se depois eu não consigo guardar o contato, porque o mesmo que fala nos dias cinzentos também fala nos pastos verdejantes. Pastor Douglas, então quer dizer que o que eu estou passando tem um propósito? Sim, tudo tem um propósito, desde que paramos, silenciamos o nosso interior e possamos ouvir a voz que quer falar conosco, dentro de nós. Isso é tremendo, isso é lindo, isso é poderoso. E ele continua: mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô-la tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Isso é lindo. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Uma pergunta. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Imagine você chamado por... Se coloca nessa cena. Você viu tudo que Jesus obrou, operou, agiu. Viu as perseguições, mas também viu as curas, viu os milagres. Tudo, você presenciou tudo. Ok? Tudo. Aí chega no derradeiro dia, onde tudo vai se cumprir. O que ele também já falou, é preciso, o Filho do Homem será entregue aos homens. E são coisas horríveis que eu vou passar. E aí Jesus só fala assim: olha, vocês não vão se escandalizar quando te expulsar das sinagogas, e nem porque quando matares, irmãos. Olha isso. Lógico que o coração de um ser humano se enche de tristeza ouvindo algo disso. Ao ponto de anular tudo que eles já haviam presenciado. Ou não anular, mas criar um conflito. Tanto é, e eu não quero aqui falar o que não está na palavra, quando Jesus ressuscita, se eu não me engano, fala assim: agora ele vai restaurar o reino ao povo de Israel. Não entenderam ainda a mensagem. Vai fulminar os romanos e vai entregar tudo para nós. Foi isso, né, pastor? Ao ponto de esquecer tudo. Olha, o meu reino está na terra, mas não é daqui, não sou daqui. Não é aqui, gente, o negócio não é aqui. Aqui nós estamos para salvar, resgatar, comer sim o melhor desta terra, porque também está escrito: mas se eu ouvir e obedecer, o Senhor, ele diz, se quiser. Não precisa não. Nós falamos assim: não, quando eu sentir que for a hora eu vou. Meu irmão, você não vai sentir nunca. Nunca. Eu hoje sou pastor e falo que é com muita graça mesmo, é com muita perseverança, porque como diz aquele louvor, todo dia o pecado vem, todo dia vem as coisas, vem e chama, e quer chamar mesmo. Irmãos, tem que grudar em Jesus e não largar mais.
E isso é muito bom, que nos mantém alerta. Então nós ainda estamos com muitas guerras interiores, mas com coisas terrenas. Precisamos nos libertar disso, precisamos de algo espiritual, para que então possamos ver, talvez nem tanto o fluir no terreno, mas sim com gozo na alma, ser grato por tudo que temos, porque o Senhor ele nos dá o suficiente para o nosso dia. Isso faz com que nós não andemos ansiosos com o que havemos de comer, beber e vestir. E isso vai um alerta para nós, seres humanos aqui. Queremos estar sempre com o cabelo cortadinho, quando vamos num casamento, melhores roupas. Eu não posso repetir roupa, principalmente as mulheres, porque vai estar uns fulano lá que já viu eu com essa roupa, para você ver as nossas preocupações sempre externas. E a veste interior, como que está? Esta verdade é para nos libertar disso. Porque nunca uma roupa vai falar mais do que a pessoa. Se você de fato é um ser que veio para fazer a diferença, você pode usar a mesma roupa em 3 festas. Obviamente que nós vamos ter sempre os comentários daquelas, daqueles, enfim, que eu também não quero atribuir adjetivos para não pecar, mas sempre vão ver aquelas pessoas que vão te receber pela pessoa que você é, não pelo que você tem. Isso é muito bom. E só conseguiremos entender isso quando nós nos libertarmos do nosso interno, dessa ansiedade pelo que havemos de comer, beber e vestir. E a Bíblia já nos traz um alerta a respeito disso. Então, irmãos, vai captando aí que o Senhor quer nos libertar dessas coisas terrenas. E ele continua dizendo, olha, todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Vem a notícia que entristece, mas já vem com promessa. Vem uma notícia que entristece, mas ele já emenda a promessa. Eu sei que vocês estão tristes e é normal. Mas olha, eu preciso ir para que ele venha. E ele é o Consolador. Lembrando-se, ele já traz a vacina no quê? O que o texto está dizendo? Tristeza. Jesus nunca dará um fardo que nós não possamos suportar. Mas parece que a situação não muda. Não, ela está te fortalecendo. É que você só está com os seus olhos maus. E você acredita que tudo não flui na sua vida, não acontece, parece que não acontece, as coisas são amarradas. Não, começa a perguntar, Senhor, que eu enxergue nessa situação os teus propósitos, porque não só eu, mas tem muitos também nessas mesmas situações, e eu creio que quando eu extrair a experiência desse deserto, eu também estarei pronto para ajudar a outros que se encontram no mesmo deserto, porque este sempre é os propósitos do Senhor, te preparar para que então Ele te envie. Lembrando, vocês estão tristes, mas olha, eu preciso ir, porque o Espírito Santo virá, Ele será o Consolador. Se eu não for, Ele não vem. E olha a vacina, irmãos, a vacina é que nem bezetacil, vai doendo, mas vai sarando, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vai convencer. Aleluia. E nós ficamos assim, aquela pessoa não muda, aquela pessoa, não tem mais jeito, não, ali sem chance, mas não conseguimos ver assim, se eu entender, se eu captar o que o Senhor está querendo me ensinar nessa situação, então sim, receberei de Deus estratégia, para que através da presença do Espírito Santo, fluindo na minha vida, possa convencer essas pessoas, porque irmãos, é muito fácil apontar o pecado, mas é melhor quando você traz de uma maneira cheia do Espírito Santo, aqui dizendo, convencendo-o do pecado. Primeiro, não adianta eu falar que a pessoa tem pecado. O segredo, quando eu sou cheio do Espírito Santo, é convencê-la que ela tem pecado. Não tem nada melhor do que isso. E eu tenho orado muito a Deus a respeito disso. Senhor, me dê palavras que quando faladas, Senhor,
Senhor. Não saia como acusação, mas saia como reflexão, para que a pessoa analise a si mesmo. E o pastor Eduardo, ele foi muito fantástico, contando a experiência que ele teve. Irmãos, isso é muito bom. O carro fala com você? Não fala, não fala. Quem sabe dirigir? Eu lembro, quando ele trouxe a minha memória, eu dirigindo. Meu pai dirigindo, eu sempre perguntei muitas coisas pro meu pai. Eu falei, pai, quando eu sei que eu vou trocar de marcha? A resposta dele, o motor pede. Falei, como assim, pai? Filho, se eu for tentar te explicar agora, você não vai entender. Tudo que eu vou falar agora vai ser doideira para tu. Mas quando você começar a dirigir, você vai entender. E é verdade. Isso é muito verdade. Muitas vezes a gente fala Deus, eu quero te ouvir. Não, mas será? Só o fato de eu já ter as dúvidas já começa a me deixar como o vento do mar. Como as ondas do mar, o vento arremessando de um lado para o outro. Agora quando eu falo, Senhor, mostra-me aquilo que eu preciso deixar. Mostra-me, Senhor amado, o pecado que há em mim, para que então eu possa com a boca confessar e de Ti receber a libertação, a cura, o milagre. Então eu sei que eu ouvirei a Tua voz, porque Ele diz, olha, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas como eu sei que o Espírito Santo vai convencer do pecado? Aí minha resposta, do pecado porque não creem em mim. Como assim, do pecado porque não crê em Jesus? Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é a vida. Se eu não conhecê-lo, o pecado ainda surtirá efeito sobre a minha vida continuamente. Por isso que ele está dizendo, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Por que vai convencer do pecado? Porque não creram em mim. Olha como a receita é fácil. Então quer dizer que se eu creio em Jesus, como diz as Escrituras, porque ele mesmo diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, desse jeitinho, o pecado já não tem mais efeito sobre a vida dele. Não quer dizer que você não vai pecar, mas você vai conseguir, quando pecar, reconhecer, você vai deixá-lo e vai prevalecer e vai caminhar. Não repetirá aqueles mesmos erros, aquilo que te traz vergonha. O Senhor Jesus, quando você o conhece na íntegra, naquele amor genuíno, liberta-te disso. E quando ele fala da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha a sentença, e já mais 5 minutinhos para terminar, poderia falar, tem muitas coisas enriquecedoras. Observem que Jesus está pregando a verdade. Uma verdade que não queremos ouvir muitas vezes. Mas como eu disse aqui, verdades que vêm do trono, verdades que vêm do Senhor, verdades que vêm da palavra. Verdades essas que nós não queremos ouvir. Se uma pessoa bater no seu rosto, o que a Bíblia me diz? É gostoso? É bom você dar outra face? É bom perdoar 70 vezes 7? Quer dizer que Jesus fala assim, fazer a mesma coisa, perdoa. Mas para nós que não conhecemos Jesus no profundo, é pesado. É dolorido. Traz em nós indagações. Mas quando conhecemos a verdade, ela nos liberta disso. E nós entendemos que aquela pessoa ela precisa de misericórdia. Então seremos misericordiosos na vida dela. E a Bíblia me diz, se eu for misericordioso, eu alcançarei de Deus também misericórdia. Quer dizer que eu posso vir falhar amanhã depois. E quando eu clamar por misericórdia, a misericórdia estará sobre nós, nos envolvendo novamente. Por quê? Porque eu também sei ser misericordioso. Isso é bíblico, isso é bom, isso nos liberta. Mas se nós ficamos nesta luta constante, não, mas a pessoa ela tem, não, a pessoa ela tem que ouvir as verdades mesmo, né? Eu falei mesmo. Nem ao ponto de pesar o que eu estou falando. E se Jesus viesse aqui agora, filho, vou colocar na balança tudo que você foi falado, tudo que você pronunciou em determinada ação, vamos ver o que prevalece. E aí? Como seria esse julgamento?
E aí, para finalizar, estão entendendo? Verdade que liberta, verdade que cura, verdade que restaura, verdade que quando conhecemos, não repetimos mais os mesmos erros, não dói mais perdoar, porque a verdade nos libertou. E a Bíblia diz, quando conheceres o Filho, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é tão maravilhoso, porque o Senhor já deixa bem claro, o que te prende, o que te amarra, o que te sufoca, são sentimentos carnais, orgulho, rancor, ódio, mágoa, ira, essas coisas fazem mal, ansiedade. O Senhor Jesus deixando bem claro, quando você consegue filtrar tudo isso, e jogar o que não presta, e guardar o que presta, você vai fluir, você vai avançar. E aí Jesus vem e traz um exemplo maravilhoso, eu quero encerrar com esse exemplo. No mesmo capítulo 16, ele está vendo que está doendo a verdade, que está tendo pouca aceitação. Mesmo ele falando do Espírito Santo, mesmo ele falando que vai convencer, tá difícil, tá doendo para eles. Aí no versículo 19 diz assim, ó, conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas observem, o mundo inteiro estará alegre, e vocês estarão tristes. Jesus falando, não será fácil. O que vocês vão presenciar ao meu respeito não será fácil. Vocês estão indagando de onde eu vim, para onde eu vou. Não será fácil. O mundo vai estar alegre e você vai estar triste. Mas olha, a sua tristeza se converterá em alegria. Eles foram para o céu depois disso? Depois dessa fala, foram para o céu? Não. Aí Jesus fala assim, eu vou explicar de um modo simples. E o Senhor, quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar na mesa. Que é isso que o Senhor, através da sua verdade, quer gerar em nós, e nós muitas vezes negligenciamos isso. Olha a comparação de Jesus, que coisa linda. Olha a verdade sendo dita. Não está difícil, não está fácil de ingerir essa verdade está doendo. Essa verdade está machucando. Poxa, eu andei contigo, eu vi o quanto é bom estar do seu lado, quem eu era e quem eu me transformei. Agora o Senhor está me dizendo que vai me deixar. É isso que o Senhor está dizendo. Mas eu vou enviar um Consolador. Ele vai vir, o Consolador, não fica tranquilo, mas não tem como. O amor por ti é muito grande. O amor por ti é maravilhoso. Aí ele diz assim, a mulher, irmãos, isso é lindo. Eu queria ter essa experiência. O homem não pode gerar, mas eu vejo como uma coisa muito linda. Eu vejo como uma coisa muito linda. Na época da gestação da minha filha e do meu filho mais novo, o Kaique, eu não fui um bom pai, eu fui um péssimo pai não, um péssimo homem. Eu era triste, eu era terrível, então eu não fui. Eu falo, se eu pudesse voltar atrás, a única coisa que eu mudaria era essa pessoa que eu fui na gestação, né, dos meus filhos. E você fala assim, Douglas, te dói? Não, causa vergonha, porque hoje, conhecendo a verdade, você fala assim, gente, como eu não dei valor a isso, algo lindo. Aí Jesus fala assim, olha, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Para falar a verdade, é dor. E a dor ao ponto de gerar tristeza. E nessa época aqui, mulher não tinha injeção, fazia um cortinho, arrancava. Não, era natural. Então era muito dolorido. Imagina uma roda de mulher e todo mundo fala, olha, quando eu fui ter meu filho,
Eu acredito que ele ainda não está na posição. Nossa, mas doeu. Aí vem a outra, e você é grávida. E você é grávida. Aí vem a outra e fala, nossa, eu sofri demais. Quanta dor, até a morte eu pedi. Aí foi a outra e ela também só notícia, porque esse momento ele é terrível na vida da mulher. E Jesus pega esse exemplo. Fala se ele não é sábio. Fala se ele não coloca nós para refletir. Que vai ter períodos que vai ser como esse, que vai doer demais em nós. A perca de um ente querido, a perca de uma pessoa, a perca de um trabalho que nós gostávamos tanto, a perca de algo, vai causar em nós tristezas terríveis. É disso que Jesus está falando. Talvez você está passando nesse período de dor, de tristeza, de uma grande nuvem que te envolveu, mas Jesus vem hoje para te tirar dessa nuvem sombria, porque Ele é poderoso. Porque é chegado a sua hora. Mas depois de dar à luz a criança, depois que a vida é gerada, isso é lindo demais, que o Senhor nos chamou para gerar vida, libertar os cativos, os oprimidos, isso é muito bom. Já não se lembra da aflição. Olha o que Jesus quer fazer com nós hoje, se nós permitirmos. Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Glória a Deus. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E aí, último versículo. Tenho-vos dito isso. Vocês observam a essência do capítulo de número 16? Primeiro eu trouxe aquelas verdades que nós já pronunciamos, que na verdade não era verdade, eram mágoas, feridas aqui dentro, não cicatrizadas, que nós soltamos e machucamos pessoas, talvez pessoas essas que é mais fácil conquistar uma cidade forte do que ela. Que o Espírito Santo hoje ministra no seu coração quem é a pessoa que você tem que pedir perdão ou liberar perdão hoje, em nome de Jesus. Até quem nos assiste, será uma grande libertação para a glória dele. Isso é fundamental. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aleluia. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo. Amém? Chamo o pastor Eduardo para estar celebrando a ceia. Fico muito feliz.